Uma das coisas mais frustrantes para todo artesão que trabalha com fuse é quando você literalmente dedica um bom tempo na criação de uma peça e ao final de todo o processo ela sai ou danificada ou sem brilho. Quando isso acontece, quem é o culpado? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do fuse. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo eu vou te contar quem é o maior culpado por fazer a sua peça perder o brilho. Cara, assim, isso era algo que acontecia comigo com muita frequência durante o meu processo de aprendizado. Porque de fato eu não sabia ainda lidar com essa técnica direito, que como eu já falei para vocês, quem acompanha aqui o canal sabe, eu aprendi tudo isso com base em erros e acertos. E isso demandou muito tempo da minha vida. E nesse tempo todo eu cometi muitos erros. E, obviamente, aprendi com eles. Dentre esses erros foi isso. Eu dedicava muito tempo à criação de uma peça, fazia tudo o que eu achava que era certo, só que no final do processo, quando eu abri o forno de fusão, isso, claro, depois do processo de resfriamento, eu via que a peça perdia o brilho. Ou seja, a minha peça, a peça que eu tinha criado, que eu acreditava que por ser vidro ia ter bastante, mas bastante brilho, no final ela estava fosca. Por exemplo, vamos supor aqui que eu pego uma garrafa, eu faço todo o trabalho, todo o processo de transformação dela e chego nesse resultado aqui. Olha só, você pode ver que é uma peça que tem bastante brilho, é um formato assim bem diferente, e poucas pessoas acreditam que isso aqui é uma garrafa. Tá, mas aqui eu já estou entrando no marketing próprio. Mas enfim, é uma peça que vocês veem que tem bastante brilho. E isso chama bastante atenção, é um dos pontos fortes dessa peça, porque o fato da gente curvar ela dessa forma aqui faz com que o brilho fique bem realçado. Tá, feito o meu marketing, imagina só, você dedicar umas 3, 4 horas para a criação de uma peça como essa daqui e no final de todo o processo você perceber que ela não tem tanto brilho quanto você acreditaria, você queria que ela tivesse. Isso é frustrante, não só para você, mas para qualquer artesão que também trabalha com essa técnica. Olha só, uma vez eu recebi uma encomenda de uma família para mim criar uma placa de 1 metro, se eu não me engano, era 1,20 m por 80. Então era uma placa bem grande, consideravelmente grande, por 1,20 m por 80 centímetros. Tá, era dois vidros de 3 milímetros, ou seja, eu ia fazer um sanduíche. Então nessa placa eu desenhei toda a família, né? Quem conhece aqui o canal, que já acompanha o canal, sabe que eu já tenho uma certa facilidade com desenho. Então eu desenhei toda a família, esperei o processo de secagem do pigmento, fiz tudo bonitinho na peça, coloquei com cuidado no forno, programei as temperaturas, os tempos, tudo de forma correta, só que fiz o resfriamento da peça, só que quando eu abri o forno, toda aquela peça estava fosca. Isso foi, além de ser frustrante para mim, foi muito preocupante porque o pessoal já tinha pago e eu tinha uma data para entregar esse material para eles. Então o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eu tinha recebido, já eles pagaram adiantado, corri no vidraceiro, comprei mais vidro, e obviamente eu não fiz com garrafa de vidro, no caso dessa peça, comprei mais vidro, voltei para o ateliê, refiz todo o trabalho, e detalhe, antes de eu colocar a peça no forno, eu já tinha mandado a foto para aprovação da família. Então coloquei de novo, coloquei o vidro em cima da mesa, refiz cuidadosamente toda a haste, para que ela ficasse o mais parecida, se não idêntico possível, àquela primeira haste que eu tinha feito, coloquei novamente no forno e aí sim, fiz todo o processo de limpeza do vidro e aí sim, no final, deu tudo certo. Mas até aí, eu tive que ficar mais de 11 horas esperando para ter a certeza que aquela peça ia dar certo. No final deu tudo certo, entreguei, enfim, foi tudo lindo. Mas o que eu quero falar com essa história, o que eu quero dizer com ela é que olha só o tanto de tempo que eu perdi. Eu criei uma primeira peça, eu nem lembro quanto tempo que eu gastei na primeira peça, porque eu fiz com calma. Então eu fiz a primeira peça, deu errado. Pronto, preocupei. E agora? Comprei os materiais, fiz a segunda peça, isso demandou muito tempo. Além de eu ter um prazo apertado,
eu tive que ficar no ateliê por um bom tempo até eu ter a plena certeza que aquela peça ia dar tudo certo, ia sair com brilho. Então, eu perdi muito tempo nesse processo todo. E eu tenho certeza que muitos artesãos que, assim como eu, estão aprendendo com base em erros e acertos, também estão com essa dúvida. E assim, o motivo pela qual pode dar problema na sua peça podem ser vários. Isso pode acontecer com qualquer peça que você for criar, de qualquer tamanho, em qualquer formato, utilizando qualquer vidro. Não importa se o vidro é um vidro importado, um vidro dicróico, que é o mais caro, utilizado os melhores materiais para a criação dele, ou uma simples garrafa que é utilizado praticamente qualquer vidro que eles encontram na rua, moe e faz uma garrafa. Independente do vidro que você vai estar utilizando, isso tende a acontecer com você por vários motivos. Seja a utilização de um tempo errado, uma temperatura errada, onde não deve existir aquele tempo, seja por sujeira na peça, seja por, sei lá, negligência sua, mas tudo isso, qualquer problema que apareça na peça, só existe um culpado. Eu sei que muitos artesãos que já trabalham nessa técnica, já tem um certo nome no mercado que podem acontecer ou está acontecendo esse problema com a peça deles de perca de brilho. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar disso que eu vou falar agora, mas só existe um culpado, você, o único culpado por dar problema na sua peça, por acontecer algum problema na sua peça, é você mesmo. Ah, mas minha peça deu choque térmico. Por que deu choque térmico? Você abriu o forno para dar aquela olhadinha? Eu sei que muitos artesãos têm aquela curiosidade de, dependendo da peça que vai estar criando, principalmente quando é a primeira peça, tem aquela curiosidadezinha de dar aquela abridinha no forno para olhar como que está o andamento da sua criação. Mas, obviamente, não é em qualquer momento que você pode fazer isso. Claro, você pode fazer isso, né, na sua peça, mas não é em qualquer tempo. Existe o tempo certo para que você faça isso. Sua peça não dá choque térmico caso você faça o processo de queima de forma correta e evite essa curiosidade. Sua peça não perde o brilho à toa. Existe um porquê a sua peça está perdendo o brilho. Sua peça não estoura dentro do forno à toa. Existe também um motivo por isso está acontecendo. Minha peça deu incompatibilidade. Quem escolheu o vidro? Foi o artesão. Eu sei disso tudo porque eu já passei por tudo isso. Muitas vezes eu julgava um determinado vidro, pensava, esse vidro aqui não presta, porque está acontecendo determinadas coisas com a minha peça. Tá, existem vidros de má qualidade, mas também o fato de existir a incompatibilidade naquela peça que você está criando é culpa sua, porque você não conseguiu criar um mecanismo de identificar a incompatibilidade dos vidros de forma correta. Principalmente quando você já trabalha com a garrafa de vidro, na qual existem muitas fábricas de vidro que cada uma tem o seu próprio ingrediente. E isso, por consequência, já traz uma certa incompatibilidade, uma certa insegurança que pode te impedir de utilizar duas garrafas de fabricantes diferentes. Então, em suma aqui, para mim não me alongar muito nesse assunto, porque esse sim é um assunto que demanda um vídeo especificamente para falar sobre isso. Porém, tudo isso pode ser evitado quando você simplesmente sabe o porquê, de fato, que determinadas situações acontecem. Por exemplo, no caso aqui, que é o tema do vídeo, a peça perdeu o brilho. Existem vários motivos pelas quais ela pode perder o brilho. Resta você identificar na sua peça, no seu processo, o que está fazendo com que ela perca o brilho, que com certeza o erro está no processo. Eis aqui uma dica muito importante que eu vou te dar. O erro, o problema da sua peça está perdendo o brilho, não está no vidro, está no processo. Bom, e se você chegou até aqui, eu peço licença para me fazer um pequeno merchandising do meu curso chamado Fusão Perfeita. Lá eu te ensino tudo o que você precisa para que você possa criar suas peças, suas próprias peças, com total segurança, sem que esses erros aconteçam. E se porventura aconteçam, eu explico exatamente o porquê que aconteceu, como evitar e ou como corrigir. Então, se você não quiser perder o seu tempo estudando essa técnica com base em erros e acertos, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde vai te levar para um vídeo e lá eu explico exatamente tudo o que você vai aprender nesse curso. O link está aqui embaixo, é só você clicar, assistir, é 100% gratuito. Você não vai perder nada. Pelo contrário, ele vai te ajudar muito.
o link está aqui embaixo. Então, se você tem interesse em aprender, as inscrições se encerram hoje à noite. Bom, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo do nosso canal. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!